Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nesse programa desenvolvemos um estudo introdutório de todos os livros da Bíblia e hoje iniciaremos o estudo da última carta escrita pelo grande apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo. Iniciamos o estudo dessa divisão da Bíblia, as cartas pastorais, com a carta aos Romanos e concluiremos com 2 Timóteo. Propositalmente alterei a sequência de estudo delas para que 2 Timóteo fosse a última a ser estudada, já que ela representa as últimas palavras, o testamento e os últimos desejos do apóstolo Paulo. Estudiosos afirmam que durante seu primeiro encarceramento em Roma, Paulo ficou acorrentado entre 2 soldados romanos, mas com licença, para dar estudos bíblicos, receber visitas e ajuda de fora para suas necessidades, e que depois de um tempo foi solto. Essas especulações extrapolam o relato bíblico. Segundo a história da igreja, depois de ser liberto dessa prisão em Roma, Paulo seguiu para a Espanha. Ele afirmou que queria visitar Roma e levantar apoio dos irmãos romanos para o seu trabalho missionário na Espanha. A história acrescenta que depois de trabalhar na Espanha, Paulo retornou para Éfeso. De Éfeso foi para Troade, e lá estava quando Nero incendiou Roma e culpou os cristãos por isso. Com isso, todos os cristãos em todo o Império Romano foram considerados inimigos da lei, todos eram odiados e tratados com crueldade indescritível, não apenas pelas autoridades como também pelos cidadãos comuns. Nas cartas de Pedro encontramos referência a essa terrível perseguição. A onda de perseguição que se seguiu ao incêndio de Roma e a incriminação dos cristãos foi muito severa. Como Paulo e Pedro eram conhecidos líderes da igreja, foram considerados inimigos públicos do Império Romano. Quando Paulo foi preso outra vez em Troade, Timóteo estava com ele. É isso que concluímos através do relato de 2 Timóteo. Paulo deve ter sido tratado com muita brutalidade, e por isso Timóteo ficou muito abalado emocionalmente. Nesta carta, Paulo lhe diz: lembro-me das suas lágrimas. A maneira como ele foi tratado levou Paulo a concluir que não sobreviveria a esta prisão. Por isso, quando escreveu para Timóteo, Paulo sabia que seus dias estavam contados e que seria executado. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, pediu que orassem para que ele fosse solto e também pediu a mesma coisa para Filemão. Nesta carta a Timóteo ele não faz esse pedido. Paulo sabia que não seria liberto e que estava a caminho do reino de Cristo. Ele sabia que o tempo da sua morte estava próximo, muito próximo. Isso dá às suas últimas palavras um peso ainda maior. Se você pudesse visitar essa prisão de Roma onde Paulo ficou, saberia exatamente o peso de cada uma de suas palavras. Acredita-se que Paulo tenha ficado acorrentado na parte mais inferior dessa masmorra. Fizemos uma descrição dessa prisão em outro programa. Havia uma parede de mais ou menos 1 metro de altura e na sua parte superior havia buracos, com largura suficiente para passar as pernas do prisioneiro. Depois que as pernas do prisioneiro passavam por esses buracos na parede, seus tornozelos eram acorrentados. Seus pulsos também eram acorrentados em direções opostas e o prisioneiro ficava como um pássaro de asas abertas, pronto para ser torturado a qualquer momento. Se fosse colocada tensão nas correntes, o prisioneiro ficava de pé. Se ele se comportasse, as correntes eram soltas para que ele pudesse sentar, mas nunca deitava. Também não era solto muitas vezes durante o dia para fazer suas necessidades. Por isso dá para imaginar quais eram as condições de higiene e o mau cheiro daquele lugar. Essa masmorra era um lugar terrível e horroroso.
O esgoto da cidade passava pelas rachaduras de suas paredes, tornando a vida naquele local insuportável. Todas essas condições impostas pelos romanos visavam tornar os dias e as noites dos prisioneiros desesperadoras. Além de tudo isso, os prisioneiros ainda eram torturados, infligindo dor e horror ao prisioneiro sem lhe tirar a vida. Foi um lugar como este que Paulo passou seus últimos dias. Esse tipo de prisão na masmorra e as torturas pelos quais os prisioneiros passavam eram reservados para os piores criminosos. E essas foram as condições dos últimos dias de Paulo, sob as quais ele escreveu sua última carta para seu amado filho Timóteo. Não sabemos como Paulo conseguiu escrever esta carta e nem como conseguiu fazê-la sair da prisão. Paulo dá testemunho de um homem chamado Onesíforo, que não teve vergonha de suas cadeias, o que significa que ele não teve medo de ser identificado com Paulo. Era perigoso visitar um prisioneiro como Paulo naqueles tempos em Roma. Era capaz do visitante ser acorrentado junto ao prisioneiro e não sair mais. Foram nessas condições que Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo. Com tudo isso, Paulo conta a Timóteo que todos os da província da Ásia o abandonaram, com poucas exceções como o velho Onesíforo e seu dedicado e amado médico Lucas. Alguns ficaram com Paulo. O restante o abandonou e fugiu, assim como os apóstolos fizeram com Jesus. Talvez tenha sido esse homem chamado Onesíforo que tenha levado essa carta para fora da masmorra, ou então o doutor Lucas. O que sabemos com certeza é que Paulo não escreveu esta carta com as próprias mãos. Ele provavelmente a ditou para alguém. Com essas informações sobre a prisão em que Paulo estava e conhecendo um pouco mais sobre como ele viveu na época em que escreveu esta carta, podemos ter uma maior dimensão do seu contexto e do peso que teve cada palavra que saiu do coração de Paulo. Seria bom que se fizesse um filme sobre a vida de Paulo, mostrando-o acorrentado nessa prisão. O roteiro seria a segunda carta a Timóteo. Eu gostaria que você memorizasse e estudasse essas últimas palavras de Paulo. Se pudéssemos ouvi-las dentro do contexto onde tudo aconteceu, captaríamos melhor o sentido e o significado dela. Depois dessa introdução, acho que podemos iniciar o estudo de 2 Timóteo. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Você tem problemas para dormir? Se você estivesse acorrentado como Paulo estava naquela prisão de Roma, você acha que conseguiria dormir? Será que suas noites demorariam a passar? Paulo passava as longas noites na masmorra orando. Ele foi um grande guerreiro de oração. Já falamos aqui que se fizéssemos uma lista de todas as pessoas que Paulo mencionou em suas cartas pelas quais ele orava, concluiríamos que era uma lista muito longa e que por isso ele devia passar muito tempo orando. Paulo compartilhou com Timóteo. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Através deste texto, percebemos algumas características da personalidade de Timóteo. Ele tinha sido muito tímido e talvez enfrentasse problemas para se relacionar com as pessoas. Eu já mencionei para vocês que me identifico com ele porque muitos anos atrás tive de superar a timidez e foi muito difícil para mim. Precisei que o Espírito Santo me levasse para um lugar onde me sentisse à vontade e não tivesse medo das pessoas. Hoje posso afirmar que minha maior alegria é ter comunhão com as pessoas e me relacionar com elas, mas para isso foi preciso que eu vivesse um milagre.
Timóteo também precisou desse tipo de milagre. Paulo sugere que o milagre de Timóteo aconteceu através da imposição de mãos. Paulo relembra Timóteo do acontecido. Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A essa altura muitos já não queriam ser associados à pessoa de Paulo. Paulo incentivou Timóteo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo exorta: não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim. Paulo exortou Timóteo a se posicionar a favor de Cristo. Naqueles tempos de intensa perseguição, se uma pessoa negasse a Cristo, provavelmente sobreviveria. Paulo não estava estimulando Timóteo a se esconder. Ele não estava dizendo: não deixe que ninguém descubra que você segue a Cristo. Paulo estava incentivando exatamente o contrário. Ele fez um belo resumo do Evangelho, onde revelou seu coração missionário. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retém a fé e o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o, por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Meu tempo acabou hoje, mas antes de encerrar, tenho um desafio para lançar que parece até meio óbvio. Apesar de ser tão importante podermos dizer eu sei no que acredito, é mais importante que todos digamos com Paulo, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Você pode ter um relacionamento com Jesus Cristo, essa é a verdade. Mas agora eu pergunto, você já tem esse relacionamento? Você sabe em quem tem crido? Medite nisto e até o nosso próximo encontro com a palavra. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.